Alô, alô, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 6 de agosto de 2020, em que Maia e Guedes adoçaram os ouvidos do mercado. O Ibovespa subiu 1,29%, de volta à faixa dos 104 mil pontos. O dólar eu já te conto. Vou te falar primeiro da Bolsa. Subiu o Ibovespa depois que Guedes e Maia trouxeram palavras que agradam ao mercado. Você deve estar acompanhando, né? Nos últimos dias e até ontem o Ibovespa subiu apesar do ranço do mercado em relação à nova CPMF, que segue insistentemente colocada nos planos do governo de reforma tributária. Mas hoje, esse discurso que teve ontem também na boca do ministro da Economia, Paulo Guedes, no Congresso, deu lugar à retórica privatizante. Isso falou mais alto para o mercado, e o Ibovespa, que vinha ali empatando perto da estabilidade desde a abertura, ganhou fôlego com essa sinalização. Guedes trouxe mais uma promessa, prometeu que entre 3 e 4 grandes empresas em 2 meses, isso mesmo, em só 2 meses, serão vendidas à iniciativa privada, grandes estatais, segundo ele. Não deu muitas explicações, mas o mercado gostou do que ouviu, deu fôlego para as ações do Ibovespa. Outro fôlego veio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tratou de apagar um incêndio que, na verdade, nem foi ele que começou, também tem trazido preocupações para o investidor. A trajetória da dívida pública, que já está subindo com os gastos na crise, e a perspectiva de, quem sabe, ser rompido o teto de gastos que está em vigor aqui no Brasil desde 2017. Maia veio a público para dizer que é totalmente contra isso, é contra essa ideia, que isso não vai prosperar. Aliás, vale lembrar que dias atrás ele está falando que a CPMF também não vai prosperar, enfim. Ele disse que isso não vai prosperar, que não faz sentido e que derrubar o teto implodiria também com reformas que nem mesmo foram aprovadas e que são tão desejadas pelo mercado, caso da tributária, que o mercado prefere, de novo, se não tiver a CPMF no meio, caso da reforma administrativa, que é uma reforma que busca tirar gastos do mercado, diminuir o papel do Estado na economia e ganhar também um pouco de eficiência para os serviços públicos. Com isso, foi dado fôlego para o Ibovespa, também com a ajuda, claro, da agenda corporativa. Ações de empresas administradoras de shopping subiram com força, ontem já tinham subido, como resultado da temporada de balanços. Números que já foram divulgados pelo grupo Iguatemi foram bem recebidos. Hoje, depois do pregão, está programada, você acompanha lá no Valor Invest, o balanço, a divulgação do balanço da Multiplan. Enfim, subiu com força também a ação da Cielo, porque o presidente do Banco do Brasil, no meio desse rolo aí, o presidente do Banco do Brasil que está saindo da companhia, Rubens Novaes, mas ainda está lá. Aliás, o Banco do Brasil que subiu também com a perspectiva de privatização, que apareceu hoje nas palavras do ministro Paulo Guedes, mas o presidente do Banco do Brasil falou que está nos planos o Banco do Brasil se desfazer da parte de controle que possui nas ações na companhia Cielo. Ficaria então, nesse caso, com o Bradesco, que é outro controlador. O investidor que tem ações da Cielo deve ter ficado bem feliz com o resultado do fim do dia, ações subindo mais de 10%. Falei que falava do dólar, também influenciou a Bolsa, incentivando investidores a irem às compras, e mexeu com o câmbio também. A perspectiva que ficou escrita ontem no resultado da reunião do Copom, que levou a taxa Selic de 2,25% para 2% ao ano. Isso não foi uma surpresa, veio em linha com o comunicado anterior, que sugeria o seguinte: indicava que a Selic tinha um espaço residual para ser cortado ainda, esse 0,25, bem menor que o último corte de 0,75, e que a partir daí a Selic ficava lá parada à espera do que será. Mas nesse comunicado, depois do corte, veio o recado de que a crise é tamanha, de acordo com o Banco Central, ficou escrito lá, a maior desde a Grande Depressão de 1930, essa crise é tão grande que pede sim mais estímulos. Problema, de acordo com o Banco Central, pode faltar perna para o Brasil.
O Banco Central deixou lá escrito preocupações que vem acompanhando do mercado, né, em relação à trajetória da dívida. Tem a ver com esse teto aí dos gastos balançando, tem a ver também, claro, com os gastos que subiram, e não teria como ser diferente para combater a crise, mas todo gasto tem que ser pago, a dívida está crescendo. O risco é o seguinte, né? No longo prazo, caso a dívida do Brasil ganhe uma perspectiva ruim, o investidor pode começar a exigir mais juros, mais prêmio para comprar os títulos públicos vendidos pelo governo, que é o que financia a dívida brasileira. Nesse caso, o manual sugere até que os juros subam em casos extremos de necessidade, como subir juros com uma crise desse tamanho, mas também como baixar juros por mais que seja permitido. Outra crise, essa fiscal, surgindo no radar. Enfim, isso é um problema para o Banco Central. Talvez isso não aconteça, talvez ter de lidar só mais para frente, tem gente falando já que no ano que vem, mas só mais para frente. Hoje, a perspectiva que não existia de mais cortes depois desses 0,25 que vieram, surgiu logo com a chance de os juros no curto prazo caírem. Surgindo, existiu uma perspectiva do dólar ficando mais escasso no Brasil, com menos moeda americana sendo atraída pelos juros brasileiros. Os juros dos 2% lá nos Estados Unidos está em 0,25. Desculpa, é muito menos? É muito menos. O risco também é bem menor. Fica difícil. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer, mas hoje o dólar subiu com essas perspectivas todas, a de curto prazo valendo mais, 0,95%, indo aos R$ 5,34. Mas as de longo prazo também contaram, porque se o dólar tem perspectiva de ficar mais caro, o real perde sozinho força entre várias moedas, com essa perspectiva preocupante sobre o Brasil. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com, fico por aqui, volto amanhã com o saldo da semana e com o saldo da sexta-feira, primeira semana de agosto, que até aqui está sendo positiva para o Ibovespa. Vamos ver. Para o dólar também. Um abraço, tchau.